certeza em todo o nosso Rio Grande do Norte, que é o projeto Alfabetização Nenhum a Menos, né? Nome, inclusive, muito sugestivo, nenhum a menos, né? O Brasil merece que todas as pessoas sejam alfabetizadas. E esse projeto ele se realiza aqui na região do Seridó. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. É um prazer imenso estar aqui novamente falando sobre educação e falando de tantas notícias boas na área educacional. Então, inicio falando sobre o projeto Alfabetização Nenhum a Menos, que faz parte da política pública de superação ao analfabetismo no Rio Grande do Norte. Foi um compromisso assumido pela nossa governadora, a professora Fátima Bezerra, ao assumir o governo em 2019. E, para nossa surpresa, a gente tem um grande número ainda de pessoas analfabetas. E nessa política de superação, nessa política pública, que foi um desafio que a governadora nos lançou desde o início, e a CE que abraçou com muita responsabilidade, junto com a SUEJA, dando a liberdade para cada regional, né, são 16 regionais, construírem seu próprio projeto, no sentido de que a gente consiga trazer oportunidade para todos os estudantes, todas as pessoas, na verdade, que querem voltar aos bancos escolares e não tiveram essa oportunidade. Foi lançado o de Angicos e estamos na construção do de Caicó, que já está numa situação bem adiantada, né? O de Caicó, ele traz, Marcos Dantas, os 11 municípios, né? E o projeto, a gente teve todo o apoio da imprensa, inclusive da Rádio Rural de Caicó, para fazer esse lançamento. A gente teve o apoio da Câmara Municipal de Caicó, na pessoa do vereador Andinho Duarte, para fazer a mobilização. A gente teve reunião na 10ª DIREC com toda a intersetorialidade, promotor público, todas as instâncias da polícia, né, militar, civil, SEBRAE, SENAC, enfim, uma rede de parceiros para que a gente consiga chegar a todos, porque o nenhum a menos é para chegar a todos, né? E tivemos o processo seletivo, a gente deu mais um prazo para que as pessoas pudessem concorrer. Por quê? Porque além, não é empregatício, porque não é um salário, mas é uma bolsa no valor de R$800 para os parceiros que vão trabalhar de forma direta com os estudantes, que para quem está sem emprego nesse momento faz a diferença, né? A gente sabe que é ajuda de custo, enfim. Mas, Marcos Dantas, para esse projeto está sendo investido pelo governo do estado, aqui no Rio Grande, aqui no Seridó, precisamente na 10ª DIREC, R$1.024.000, 1.024.000. Só no Seridó, no Só caso. no Seridó, e R$760, só no Seridó. Isso incluindo material para esse estudante, os equipamentos de proteção, o pagamento desses bolsistas durante esses 6 meses. São 4 bolsistas diretamente com o estudante, bolsista de mediador de alfabetização, bolsista mediador de práticas culturais, bolsista mediador de práticas corporais, bolsista mediador da qualificação profissional básica e o bolsista que vai ser o de monitoramento desses municípios, né? Monitoramento de turmas. E nós estamos agora, nesse momento, passando por um processo de análise de currículo feita com muita seriedade, tem um comitê gestor para isso. Esse comitê gestor é formado por profissionais da DIREC, da SEEC, da UERN, da Fundação José Augusto e da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, que está incluído na Secretaria Estadual de Educação. A procura dos monitores foi positiva? Foi, graças a Deus foi positiva. Eu ainda não tenho o panorama das redes, dos centros de interesse, que é a novidade que a gente traz, né, para que as pessoas possam escolher. E, no caso, a partir de amanhã, aliás, a partir de hoje, dia 22, né, vocês vão realizar, inclusive, matrículas itinerantes. As matrículas itinerantes. Aí já são para os alunos, no caso. Para os estudantes. Os estudantes. Nós já temos um formulário no Google Form que o estudante de casa mesmo pode fazer a matrícula, com a ajuda do vizinho, pela internet.
mas mesmo assim as escolas estaduais estão também fazendo essa matrícula, mas hoje e amanhã haverá um mutirão da 10ª DIREC nos 11 municípios. Então hoje o carro da 10ª DIREC com sua equipe de assessores vai estar pela manhã em Jucurutu. É o carro da matrícula. É, o carro da matrícula. Muito bem, o carro da matrícula. Em Jucurutu, passando nos bairros, acompanhado de assistente social, das pessoas que conhecem a comunidade. Pela manhã vai estar lá no Sabugi, né, Caicó. A gente tem lá uma turma mesmo muito interessada. Vai estar também em Timbaúba dos Batistas e vai estar em São João do Sabugi. E vai estar em outra localidade de Caicó, que é aqui, além do Sabugi, vai estar ali na Paraíba, né? Vai concentrar essa manhã no bairro Paraíba. À tarde vai para Palma. É uma equipe bem volumosa para fazer isso, para dar conta disso. Quero aqui agradecer imensamente a equipe da 10ª DIREC com os assessores que estão, assim, sonhando com esses estudantes de volta ao processo de alfabetização. À tarde vai também estar em Ouro Branco, em Jardim de Piranhas, em Serra Negra do Norte e em Caicó, no bairro Valfredo. Amanhã pela manhã vai estar em São Fernando, em São José do Seridó, em Ipueira e em Jardim do Seridó. E amanhã à tarde, todos os esforços, esses carros que foram para os municípios vizinhos, vêm para Caicó para se distribuírem nos bairros. Então, você não fez sua matrícula ainda, quer estudar, aguarda esse carro da DIREC, o carro vai passar, vai convocar vocês para fazer a matrícula, vai deixar também formulários de matrícula com alguém da comunidade que tem interesse em fazer, em juntar aquele pessoal que talvez não esteja em casa nesse horário. Então, enfim, a gente também conta com parceiros. A igreja, se tiver lá a localidade da igreja. Suenira, deixa uns formulários aqui, porque no final de semana os fiéis estão chegando e querem fazer a matrícula. A gente vai deixar também esses formulários. Você já falou aqui sobre isso uma vez, mas eu queria só que você reforçasse. Qual é o público-alvo que vocês querem alcançar com esse alfabetização nenhum a menos? São aquelas pessoas que, por exemplo, nunca tiveram a chance de estudar, nunca estiveram numa sala de aula. Também, né? É a partir dos 15 anos, sem idade limite de fim. Então, se nunca foi à sala de aula, Marcos Jantas, ou precisou sair, ou está em sala de aula e não conseguiu ser alfabetizado. Então, a partir de 15 anos, a gente está recebendo essas pessoas. Então, está fora da escola. Suenira, eu terminei o 5º ano, mas eu não sou alfabetizado. Então, vamos voltar para esse processo para que seja alfabetizado. O foco do programa, do projeto, é alfabetizar, né? Não deixar nenhuma pessoa que queira sem ter a oportunidade de se alfabetizar. Então, tem aquelas pessoas que estão fora da escola, que nunca foram à escola, que saíram por motivo de emprego. Daí a batalha para a gente conseguir também bolsa para os estudantes, né? Que aí a bolsa para os estudantes, a gente está tentando conseguir com os nossos parceiros, com a intersetorialidade. E o critério que a gente vai optar é o critério de vulnerabilidade. E a primeira matrícula que foi dada naquela reunião, né, por doutor Vicente Alísio, ele disse que independente de conseguir a parceria firmada realmente com as multas ou não, o primeiro estudante a se matricular já estava garantido com a bolsa que ele ia dar de forma pessoal, né? Quantas turmas vocês pensam em criar aqui no Seridó? A gente tem a nossa meta mínima de 68 turmas. Na região toda? Na região toda. Mas a gente quer chegar até 100 turmas. Cada turma, Marcos Jantas, a gente está com um número de 15 pessoas. Porque para que se tenha realmente a qualidade, né, da construção pedagógica, a gente entende que 15 pessoas é suficiente para um professor estar interagindo com esses estudantes. Quando é que começam as aulas? As aulas elas estão previstas logo para o início de fevereiro, porque a gente está nessa batalha, a gente quer que até 31 de dezembro a gente consiga um grande número de matrículas. E aí eu peço encarecidamente que quem tiver interesse se matricule. Por quê? Porque tem gente que gosta de deixar, Marcos Jantas, para o dia que começa, mas a gente precisa de uma logística, a gente precisa convocar esses professores, esses mediadores, esses bolsistas para trabalhar. E a gente só pode convocar mediante matrícula, mediante quantitativo de estudante. A gente precisa saber se a gente vai chamar alguém da comunicação, da indústria têxtil, da manicure, da pedicure, o cabeleireiro.
enfim, qual é a área de interesse que esse estudante está escolhendo em sua maioria. Então, a gente precisa desses dados para que a gente possa se organizar. A partir do dia 17 de janeiro, a DIREC vai estar fazendo formação para os mediadores. Então, esse pessoal que vai ser chamado para esse processo seletivo, que vai sair o resultado, eles começam com a gente, com a formação, a partir do dia 20, porque 17 a gente começa com a formação interna para formar esses mediadores. E o aluno ele vai ter um ano todo de experiência, de aula? 6 meses. 6 meses. A gente tempo que você acha que dá para alfabetizar? É o tempo que a gente acha. A gente tem como construto teórico Paulo Freire, e aqui eu trago o deputado Francisco, que instituiu a lei do ano freiriano em 2021, né, o centenário de Paulo Freire, e isso nos motivou em todas as nossas ações para a gente pensar no construto teórico de Paulo Freire, e a gente sabe da experiência de Angicos, que foi em 40 dias, né, Marcos Jantas? Então, a gente, com o que Paulo Freire nos deixou de legado nessa área, a gente espera que em 6 meses a gente consiga isso. Mas naquele ano, com as dificuldades da época, se conseguia alfabetizar em 40 dias, hoje, exatamente, 6 meses num tempo bom, né? E com recursos que a gente tem de ter com esse estudante. Esse estudante vai ter, na verdade, 4 pessoas para esse processo. O bolsista alfabetizador, o que vai trabalhar a prática corporal, a prática cultural, e ainda a formação de profissional básica técnica, né? Nosso ouvinte Gilcilene, lá de Jardim do Seridó, pergunta se a DIREC está recebendo currículo. Acho que para monitor, né? A gente teve um prazo, inclusive segunda-feira ainda veio gente, mas eu não pude receber, porque quem trabalha com edital tem que ser mesmo de acordo com o edital. Então, infelizmente, o último dia de receber currículo foi o dia 15 de dezembro, e a gente não pôde mais receber. Além desse projeto, a alfabetização nenhum a menos, quais outras conquistas você destacaria, mesmo com um ano ainda em pandemia, na 10ª DIREC em Caicó? E aí, Marcos Jantas, nós tivemos muitas conquistas, né? Eu vou fazer uma retrospectiva aqui de 2019 até agora, 2021. Nós tivemos uma reforma grande na Escola Estadual Antônio Aladem de Araújo, que quando o governo do estado chegou, estava com 14% concluída, e aí chegou com os 86%, né? No valor de R$ 2.865.547,54. Nós tivemos uma reforma nessa mesma linha com a Escola Estadual Amaro Cavalcante, em Jardim de Piranhas, no valor de R$ 1.506.502,99. Nós estamos com a ordem de serviço assinada, só esperando a empresa começar. Na Escola Estadual Senador Dinato Maris, que a gente conhece pelo CAIC, para a derrubada daquela caixa d'água, que você sabe da grandiosidade daquela caixa d'água e da responsabilidade para derrubar, é tanto que das firmas que foram lá, só uma mesmo disse que tinha coragem de fazer o serviço, porque tem equipamento necessário para isso. E a construção de uma caixa d'água nova no valor de R$ 436.596. A Escola Estadual em Tempo Integral José Augusto, né, uma escola de uma estrutura muito grande, está passando por uma reforma, né, no valor de R$ 751.835,84. Então, essas 4 foram as escolas que tiveram esse investimento maior de forma imediata. Aí, quando a governadora entrou em 2019, isso foi muito importante para a gente, ela teve a ideia, junto com a SEC, de descentralizar recursos. E essa descentralização de recursos, ora, a gente tinha anos de descasos, escolas mesmo que estavam numa situação muito difícil na parte física. Então, destinou 30 e poucos mil para cada escola durante cada ano. A escola precisaria fazer um projeto, quem recebia as planilhas de preço e procurava esses engenheiros era a própria escola, para que fosse alguém da região, alguém da localização. Inclusive, Jardim do Seridó, a gente tem uma experiência muito boa lá, né, com as empresas da região. E, aos poucos, iam se fazendo pequenos reparos. Então, inclusive agora, Marcos Jantas, nesse final de ano, ainda foram liberados 8 pequenos reparos de escolas, né? O dinheiro entrou na conta ontem. Mas isso totalizou R$ 1.630.777,85.
E no valor geral dos investimentos feitos de pequenos reparos, de projeto na área da tecnologia que a escola fez e recebeu, de monitoramento, de câmeras, o que foi solicitado foi realizado no valor de R$ 2.798.788,33 a nível de 10ª DIREC, né? Então, a gente chegou em escolas, né? Todas as escolas da zona rural foram contempladas, mandou o projeto às vezes voltava uma diligência, pouca coisa, e aqui eu quero agradecer imensamente ao gestor de cada escola, porque não é fácil elaborar um projeto dessa natureza, e junto com Flavinha, a nossa assistente, o nosso braço direito lá na DIREC, que tinha essa experiência nessa orientação, esses projetos foram feitos, foram aprovados pela secretaria, na pessoa do professor Lael, do professor Getúlio, e essa descentralização fez a diferença nas escolas. A gente teve a escola de Boicelado, que a gente teve na semana atrasada, que as salas de aula, Marcos Jantas, era separada por armários. E aí o que um professor falava numa sala, na outra, então tá lá tudo bem direitinho, com o mínimo que o estudante merece, que são paredes de alvenaria. A Basílio Batista também passou por esses pequenos reparos, o diretor fez milagre. A Edmundo Cágere, que é a escola que tem piscina aqui em Caicó, né? Tudo bem tratado. Então foram muitas conquistas nessa área financeira de recursos para as escolas, né? A gente tem hoje o CEF lá em Jardim do Seridó, Antônio Batista, na cidade de Jucurutu. A gente só não teve investimento na Escola de Barra de Santana, foi feito o essencial. Por quê? Porque está sendo construída uma escola nova, né? E aí não tinha sentido, a gente fez só pequenos reparos mesmo, porque não tinha sentido fazer algo maior para uma escola que vai ter outra em breve. E na área pedagógica, a gente teve o EJA em Ação, que foi a inovação, assim, durante esse período de pandemia, com a parceria com a Rádio Rural, CEEC, Direxo, EJA. E aí isso incentivou outras ações dentro da própria escola, né? A 10ª DIREC tem o estúdio também financiado pelo governo do estado, o estúdio da Rádio Educacional Lucinete Costa. Fizemos formação do NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional, né? A 6ª DIREC, a 8ª e a 10ª em parceria, e aqui representado por Sônia. Tivemos a formação do PROALI, que é sobre construir, fazer uma reflexão com esses professores sobre o processo de alfabetização dos estudantes. Foram liberadas as licenças, né? As licenças que foram solicitadas foram liberadas. A gente tem ainda poucas licenças, mas porque as pessoas estão gozando licença, já pediram de novo, que era uma grande dificuldade anteriormente. Muitas aposentadorias publicadas e a gente está assim. E falando de aposentadoria, falo das convocações. Hoje, Marcos Jantas, eu queria estar aqui para dizer que eu não devia mais nenhum professor. Mas a gente vai fechar o ano de 2021 apenas com 8 aulas de educação física sem professor na circunscrição de toda a 10ª DIREC. Por quê? Porque foi um professor que saiu para assumir uma gestão e a gente não tinha mais nenhum professor de educação física temporário para convocar. A gente já tinha convocado todos. Então, a gente espera que em janeiro tenha um novo processo seletivo na área de professor temporário para que professores de educação física possam se inscrever. O Jackson pergunta aqui se tem algum projeto que vai de encontro à formação continuada das licenciaturas. Pronto. A gente está em parceria com a UERN, inclusive a gente vem discutindo isso com a UERN, para as áreas, porque a gente conseguiu fazer isso na área da educação física, a gente conseguiu essa formação continuada com os polivalentes, que é através do PROALI, mas agora a gente está buscando essa formação continuada por áreas, né? A área de geografia, a área de história. Então, está no nosso projeto e a UERN está sendo nossa grande parceira junto com a UFRN. Em 2019, a gente conseguiu ainda fazer na área de geografia com a professora Tânia Cristina, que comanda, né, o mestrado em geografia lá na UFRN. Mas a gente vai sim, Jackson, dar continuidade a esse projeto. A gente teve essa paralisação por causa da pandemia. Mas graças a Deus, né, graças à vacina, ao SUS, à ciência, a gente está podendo agora trabalhar de forma presencial. E essas formações em 2021 vão voltar, até porque
parte do investimento da governadora nos 4 eixos que ela resignou, que é a construção dos IERNs, inclusive a gente vai ter um em Jardim de Piranhas, né? A formação e qualificação de professores. Então, nessa formação e qualificação de professores, que é um eixo, a gente vai investir nessas formações. O outro é o da alfabetização, que esse a gente já está vivenciando. E o outro eixo é o investimento na tecnologia da escola, que todos os estudantes tenham acesso à tecnologia, que tenham acesso à internet. Inclusive, Marcos Dantas, Caicó e Mossoró são as 2 cidades pilotos que estão passando por isso. Todas as escolas de Caicó foram visitadas, foram colocados aparelhos tecnológicos para esse piloto dessa tecnologia, dessa internet. E no caso é 5G? 5G. E se tudo der certo, aí vai ser para todas as escolas. Então, todo o Estado, a nossa responsabilidade é bem maior para receber isso e fazer valer, né? E já dar a nossa avaliação, deu certo, não deu, vamos procurar outra firma. Então, começou aqui por Caicó e Mossoró, né? Fizemos formação para isso, os aparelhos já estão nas escolas. Recebemos também, Marcos Dantas, muitos laboratórios em 2021. A ETIJA, o Antônio Aladim, a ECAM, receberam laboratórios de informática. A Leomar Batista em Serra Negra, o CEF em Jardim do Seridó. Minha ex-escola querida, né? Exatamente. Olha lá, você já foi lá? Agora, recentemente não. Você precisa fazer uma visita à quando escola. Quando eu era aluno de Dona Ieda, né, e outros queridos professores, meu sonho era estudar numa escola que tivesse ar-condicionado, né? Você chegou hoje no CEF, tá todas as salas com ar-condicionado, né? Isso, claro, isso é a junção de investimentos do governo com a boa gestão também da escola. Exatamente. Eu agradeço. A gente, a semana passada, fez uma reunião com todos os gestores. Dia 17, eu disse que só tinha uma palavra, que era gratidão, porque sem a responsabilidade do gestor, a gente não saía do canto. E lá tem laboratório de ciências, laboratório para as áreas específicas do curso de formação e qualificação técnica. Tivemos, então, várias escolas estão com esses laboratórios mesmo de ponta, que chega, a gente futuro, daqui para o início de janeiro, a gente vai fazer já a série dos laboratórios nas escolas no YouTube. Lembrando que a gente está com 2 séries no YouTube. A série mostrando esses pequenos reparos que aconteceram na escola, que aí a gente colocou até o título de Governo do RN fazendo a revolução na educação, e a série do projeto Alfabetização Nenhum a Menos. Mas vamos fazer a série também dos laboratórios. Tivemos as promoções de letras, foram dadas 2 letras, que era histórico para você conseguir uma promoção, ter que botar um advogado. E a promoção por titulação. Quem solicitou a sua titulação até 2020 foi contemplada agora, né? Tá? Quem é mestre recebe como mestre, E é nossa obrigação, né? A gente não está fazendo, a gente está fazendo a nossa obrigação, a gente está cumprindo com o nosso papel, está juntando esforço para que as coisas sejam feitas da maneira certa e que a gente sinta prazer em estar trabalhando, que o professor se sinta valorizado. Para fechar, o ouvinte pergunta se há previsão para concurso público na educação. Sim, inclusive na live de segunda-feira, né, foi com a governadora, toda segunda ela está fazendo uma live, prestando conta para a sociedade de tudo que está sendo realizado, e junto com o professor Getúlio. Então, vai haver sim, né, o concurso para professor efetivo, esse concurso, claro, com muita responsabilidade, e também vai ter o processo seletivo, porque o processo seletivo também se venceu. Lembrando que desse concurso público, a gente ainda teve convocação esse ano, já no final do ano de 2015. Você tem uma ideia, Marcos Dantas, na 10ª Direc, todos os professores de educação especial foram convocados, que fizeram o concurso. Todos os de língua inglesa, todos os de arte, os professores de Libras, os intérpretes de Libras, várias áreas, todos os professores que tiveram um sonho, que fizeram o concurso em 2015, foram convocados, né? Para que a gente traga o mínimo de qualidade, que é todos os dias ter esses estudantes na escola com qualidade. E o que a gente pede, Marcos Dantas, ainda, é que quem não chegou ainda à escola, que se afastou nesse período de 2020 e 2021, voltem às escolas. Nós temos 32 escolas, nós temos 8
que estamos zerados nesse sentido. E eu estou muito feliz com isso, que nenhum aluno está ausente. Mas aí temos outras com 1 estudante, com 7, mas nós temos escolas com 105 ausentes. E isso ainda nos dói muito, porque esses 105 eles não estão ausentes porque querem. Alguma coisa aconteceu. Então a gente quer que eles nos procurem, que digam o que aconteceu, para que a gente possa chegar junto. Que a educação é o caminho. Você veja que para qualquer área que a gente esteja, a gente precisou da educação. Já tem matrículas abertas para 2022? Já sim. Já estão, a gente vai terminar agora, finalizar, e aí já tem pré-matrícula, as pessoas já estão procurando e as matrículas começam mediante o fechamento do sistema. E a renovação automática na medida que vão encerrando os processos, né? Obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quero só agradecer, né? Porque esse trabalho ele é de uma equipe gigantesca, né? Começo aqui agradecendo aos estudantes que estão assim. Eu tive passando, Marcos Dantas, agora no final do ano, em alguns eventos das escolas, feiras de ciências, e eles estavam lá utilizando os equipamentos de proteção e apresentando o pouco que conseguiram construir durante esse período de retorno presencial, né? Agradecer aos pais pela escolha da rede pública para matricular seus filhos. Agradecer ao professor, ao ASG, à merendeira, ao porteiro da escola, ao vigia, à equipe de apoio, aos professores regentes de biblioteca, de sala de recursos, seja onde esse professor regente estiver, aos professores, às equipes pedagógicas em Marcos Dantas. Nós estamos com todas as equipes pedagógicas completas das escolas. Aos gestores, aos que estão saindo, agradecer o trabalho que fizeram, aos que estão entrando, dizer que a gente está nessa parceria para os desafios, a equipe da Rádio Rural, né, que é nosso parceiro assim constante, a equipe da DIREC, jamais esquecer essa equipe que está ali todos os dias, não mede esforço para nos ajudar nessa construção qualitativa de uma educação inclusiva, integral, emancipatória e democrática, a equipe da SEEC, aqui na pessoa dos professores, professor Getúlio, Marcos Lael, Márcia Gugel e Ana Moraes, e a nossa governadora por nos dar essa liberdade da gente produzir, da gente construir, e tudo que a gente pede ser realizado, tornar possível uma educação diferenciada. Então, a cada um de vocês, o nosso muito obrigado. E que sigamos juntos fazendo a revolução na educação, que é um direito. E a gente está aqui para garantir esse direito. Conversamos aqui no nosso programa com a diretora da 10ª DIREC, professora Suenira Nóbrega, aqui no nosso Panorama.